Pessoal, tem lá no site também, eu esqueci de falar, né? Porque aí nessa onda de redação, você pode comprar também aula isolada, por tópico. Tá lá no site do Curso Valor, vai estar lá na parte do online, aí você vai ver lá, ao lado tem uma barrinha dos professores. Aí eu criei um menuzinho lá, falando assim, português com o Pedro Henrique. Quando você clicar, aí vem assim, português completo, português exercício, português por assunto. Mas clica em português com o Pedro Henrique, português por assunto. No português por assunto você consegue, por exemplo, uma aula de colocação pronominal, uma aula de crase, uma aula de cada aula, sei lá, 30 prata, 20 prata, não sei quanto é que tá, mas às vezes você tem uma dificuldade pontual, vale a pena. Não dá pra comprar o curso todo e assistir, possível, não dá tempo. Mas uma aula, às vezes é uma pontuação, crase, sei lá, uns 3 tópicos assim, você consegue. Acho que é viável. Que é um assunto, mas eu não estudaria colocação pronominal, não. Né? Beleza? Eu assistiria, sei lá, conjunção, crase, vale a pena. Coisa que vai cair com certeza. Tá? Beleza, vamos lá, pessoal. Continuando. Questão número 11, B de bola. Foi isso, né? 12. Vamos lá. Na passagem da voz ativa para a voz passiva, não houve a devida correspondência quanto ao tempo verbal na seguinte construção. Pô, sacanagem, né? Então, olha só, isso é uma doideira esse negócio de voz passiva. Tem uma sacanagem aí, que foi uma polêmica, meu amigo, na prova seguinte. Eu vou mostrar a você logo, pra gente fazer logo isso, tá? Então, olha só, vamos pensar assim, voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. A banca FCC, ela gosta muito de brincar entre a voz ativa e a passiva analítica. É o comum, tá? Só que ela fez uma safadeza na prova seguinte, da 16ª região, analista. A gente até discutiu, eu discuti com o Rosenthal, eu discuti com o Laerte. Eu falei, caraca, eu não aceito isso. Ele usou o coloquialismo, entendeu? Para entubar, entubou. Beleza, não anulou, ninguém fez nada. Então, olha só, quando você começa a fazer uma passagem, né? Tudo surge da voz ativa. Falou em voz passiva, é porque existiu uma voz ativa, ou existe uma voz ativa correspondente. Tudo. Então, a única forma de você conseguir passar para uma voz passiva é existindo na voz ativa um verbo que tenha a letra D. Como assim, Pedro? Ou ele vai ser VTD, ou ele vai ser VTDI. Sempre. Por quê? Porque vai ser este carinha aqui que vai iniciar a sua voz passiva. Ele vai ser o sujeito da frase, como se fosse isso, tá? Vamos pensar, iniciar, não necessariamente na posição, mas ele vai ser o sujeito da frase. Então, quando eu falo assim, olha, ele, ó, aquela frase normal de novo. Ele comprou o livro. Ele comprou o livro. Ó, ele eu chamo de sujeito. Beleza. Comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo, direto. O livro, objeto, o quê? Direto. Vamos focar o que vem caindo. Quando precisar, eu falo disso, tá? Não vou entrar no mérito, não. Voz passiva analítica. Como é que eu faço? Bom, primeiro passo. Eu posso fazer voz passiva analítica? Posso, porque o verbo tem a letra D. Então eu vou pegar o objeto direto e vou transformá-lo em sujeito da minha frase aí na voz passiva. Sujeito paciente, sofrendo a ação de ser comprado. Só que tem alguns detalhes aqui, ó. Eu vou falar assim, ó. O livro, bora. O livro comprou ou foi comprado? Foi comprado. Uma coisa que é necessária. Sempre, indiscutivelmente, mas é sempre. Você vai pegar o que existe de verbo na voz ativa e vai trazer para a voz passiva, acrescentando o verbo ser. Sempre. O que vai mudar em relação à quantidade de verbo da voz ativa para a voz passiva? Sempre vai acrescentar o verbo ser. Ou seja, se aqui eu tenho um verbo, aqui eu vou ter quantos? 2. Se aqui eu tenho 2, aqui eu vou ter quantos? 3. Se aqui eu tenho 3, aqui eu vou ter quantos? 4. E assim vai.
Pô, professor, mas eu nunca vi. Vai ver. Né? Foi essa polêmica que a gente caiu na porrada aí. Então, ó, o livro, bora, comprou ou foi comprado? Foi comprado. Foi comprado por ele. Legal. Agora, olha só interessante aqui. Dica número 1. Tempo verbal. É o mesmo, mas quem assume o tempo verbal é o auxiliar da locução verbal. Ele comprou o livro foi comprado. Ele comprará o livro será comprado. Ele compraria o livro seria comprado. Ele comprara o livro fora comprado. Ele comprava o livro, antigamente ele comprava o livro. Antigamente o livro era comprado. Se você não fizer essa correspondência, babou. Tá errado. Então, a primeira questão foi mal formulada. Tá? Mal mesmo. Olha só. Ele fala assim: não houve a devida correspondência quanto ao tempo verbal na seguinte construção. Vamos de baixo para cima. Haveremos de enfrentar esse e outros desafios. Verbo enfrentar, bora. Quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Esse e outros desafios. Objeto o quê? Direto. Ele diz que a passagem para a voz passiva vai ser assim, ó. Esses e outros desafios. Perceba, lá em cima eu tenho haveremos de enfrentar. É uma locução verbal com quantos verbos? 2. Então, quantos haverá na voz passiva? 3. Então, ó, haveremos de enfrentar esses e outros desafios. Esse e outros desafios haverão de ser, ele colocou o ser aí, enfrentados por nós. Ok. Não, fiquei com tempo verbal, normal, quantidade de verbo bateu. Letra D. Será que ele apreciará tais formas ditatoriais? Será que tais fórmulas ditatoriais, bora, serão apreciadas? Perfeito. Um verbo, 2 verbos, legal. C. Os acomodados têm proclamado a servidão. Ó, tem proclamado. Quantos verbos? 2. Então, ó, a servidão ao capricho tem sido proclamada. Coloquei o verbo ser. Tá aí. Legal. Na letra B, o autoritarismo apagava as diferenças reais. As diferenças reais eram apagadas. Ok? Pô, o tempo verbal, a questão escrota. Porque ela fala assim, ó. A questão de gosto dispensaria as razões. Como é que seria? As razões seriam o quê? Dispensadas. Olha a quantidade de verbo aí. Ele colocou o quê? Quantos verbos na voz passiva? 3. Teria que ser quantos aí? 2. Mas o tempo verbal, qual é? Vamos ver. Futuro do pretérito. Não permaneceu o tempo verbal? Permaneceu. Então, em relação a tempo verbal, tá certo ou tá errado em relação a tempo verbal? Tá certa. Agora, em relação à estrutura de uma voz passiva, teria que ter quantos verbos? 2. E tem quantos aí? 3. A estrutura tá errada. Vamos ao enunciado. Na passagem da voz ativa, não houve a devida correspondência quanto ao tempo verbal. A letra A, houve ou não houve devida correspondência? Houve. Mas é a resposta. Porra, então peraí. Não houve, não teve recurso, nada, ninguém conseguiu ganhar, não. Peraí, professor, tinha que ser anulada. Mas não foi. A FCC, ela entende o seguinte. A passagem está correta em relação a tudo, mesmo que ela coloque tempo verbal. Mas não tem melhor. Está errada em relação à estrutura. Ah, mas não foi o pedido. Mas, pô, a única que está errada. Não houve uma correta passagem. O tempo verbal ficou legal? Ficou. Mas a estrutura ficou legal? Não. Sacanagem.
De verdade, é claro que eu marcaria a letra A na minha prova. Mas, pô, bate um desespero. Você fala, porra, tem 3, o Pedro falou que, porra, tem que ter 2. Olha que loucura. Não é a primeira vez que a FCC faz isso, não. Tá? Olha só. Aqui, olha a contradição. Ele falou o quê? Teriam sido dispensadas. Para a FCC, houve um erro de estrutura, não houve? Porque erro de tempo verbal não houve. Aí vamos lá, letra A, gabarito. Vamos lá para outra questão. Lá para outra prova. Olha que sacanagem, a prova 2. Eu acho uma sacanagem. Mas é isso que acontece. Deixa-me ver, página 7. Não, página 11, desculpa. Página 11. Olha lá que sacanagem. Página 11. Questão 7. Olha lá. Página 11, questão 7. Vamos lá. Aí ele fala assim, transpondo-se para a voz passiva. Legal. Aí ele fala assim, ó, a frase, vou glosar uma observação, de Machado de Assis. E aí? Quantos verbos eu tenho na voz ativa? 2. Quantos verbos eu teria na voz passiva? 3. Aí olha que sacanagem que ele faz. Não, mas pô, não tem resposta, parceiro. Ah, você deve estar aí, que igual um tarado, não vai ter não. Ah não, professor, mas eu sei o que é. É D. Uma observação será o quê? Ah, o cara, pô, mas peraí, qual é a lógica do será glosada? Não tô entendendo. Porra, tinha que ter quantos verbos? 3. Aí olha que sacanagem, que sacanagem. Olha que, isso é loucura. Isso é muito vacilo. Ó, quando eu falo assim, ó, eu vou comer. Eu vou comer. O livro foi comprado. Quem é que define o tempo verbal? O verbo auxiliar. Ele define. Fala assim, eu irei comer. Eu irei comer. Qual o tempo verbal? Futuro. Eu vou comer. Na marca. Que verbo é este aqui? Ir. Qual o tempo? Presente. Eu vou, tu. Vais, ele. Vai. E aí, parceiro? Aí, você tem que entender que isso é um coloquialismo. Olha que gostoso. Quando eu falo eu vou comer, eu na verdade quis dizer eu comerei. Isso é muito vacilo. Não anular a questão. Preste atenção. Que aí, Pedro, eu entendo que isso aqui equivale. Aí vira zona, pô. Aí eu comerei a comida. Então eu vou comer a comida? Tem como voz passiva? A comida será comida. Ah, por quê? Porque isso aqui tem que ser analisado. Porra, como isso aqui? Porrada em cima de porrada. Ou seja, já sentiu que voz ativa e voz passiva está no momento. Esse assunto está no momento instável na banca. Isso acontece em concurso. O que eu faço, Pedro? Você vai raciocinar como a banca quer que você raciocine. Você vai olhar assim, porra, Pedro, peraí. Vou glosar. Pô, terei, seria, haverá de ser glosada. Já é absurdo, né? Ó, haverá de ser glosada. Quantas formas? 3. Mas cadê o verbo haver lá no enunciado? Não tem, né? Estou balde. Terá sido, também não tem o verbo ter, né? Então, no máximo aí tem o terei, também não vem o verbo ter, letra A. Então é seria ou será? Será. Automaticamente, quando você fala realmente, vou glosar, isso equivale a quê? Eu glosarei. Pô, você vai ter que jogar, ter jogo de cintura. Tem jeito não. Vai ter que ter jogo de cintura. Como é que você vai acertar a questão dessa? Possível. Acertar falando assim, foi. Tecnicamente falando, é possível. Na verdade, você tem que ir na base do achismo, mas isso em concurso acontece? Sim. Mas você tem que achar certo. A ideia é essa. Então, cuidado com isso. Vozes verbais, eu realmente estou me sentindo
lesado. Letra D. D mesmo. Legal? Letra D de dado. Não teve jeito não. De glosarei. E aí? Como é que funciona? Pô, aí tudo vira tudo, né? Aí, então, pra que vai ter teoria de vozes? Não tem que ter. Não tem que ter, não. Deixa eu ver aqui se tem uma questão logo de... Pra gente mandar logo. Hã? É isso aí. Horrível. Ó, vamos fazer a 15, página 15. Vamos lá, página 15. Vamos lá, rapidinho. Página 15. As leis... Questão 15. Questão 15. Vamos lá? 15, questão 15. 1 minuto. Já fizeram, né? Já fizeram. Vamos lá. As leis humanas são falíveis. Os homens desrespeitam as leis humanas. Bora, quem desrespeita, desrespeita alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Questão 15, página 15. As leis humanas. Objeto, direto. Vamos lá. Se é objeto direto, posso a letra A? Não aprendi, né? A elas. Deixa aí. Posso a letra B? Não. B não pode não. Posso a letra D? Não. Vamos lá. Destituem as leis humanas. Bora, quem destitui, destitui alguma coisa. Verbo transitivo, direto. As leis humanas, objeto, direto. Vamos lá. Destituem as leis humanas. Se é objeto direto, posso a letra C. Letra D, já estava fora, né? Vamos lá. Depois, deveria reger as leis humanas. Reger. Quem rege, rege alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então, vamos lá. Posso a letra A? Posso ou não? Não. Já consegui? Qual letra? Letra E. Beleza? Tranquilo? Não envolveu colocação. Aí o cara, pô, mas ele jogou pra frente. Você não vai se meter nisso. Em regra, é assim que funciona no concurso. Né? Nesse tipo de... pode a próclise, pode a ênclise, pode a mesóclise. Isso é um assunto extenso. Então não vale a pena mexer com quem tá quieto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Já que a gente já tá na pressão, vamos fazer a 14? A página 15? 14 eu acho muito legal. Olha, tem de acrescentar aí, na letra B, um Azinho com crase. Antes desse S aí. Tem só um S, né? É, coisa horrível. Com crase. Tá? Aí clareia tudo. O negócio abre a mente. Porra. Cara, puta merda. Jurava que era sujeito, Pedro. Porra. Vamos lá. O verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se no plural para preencher corretamente a lacuna da seguinte frase. Caramba! E aí? Ganhar, ganham, ganha, não importa, tem que ser no plural, né? Ele quer no plural. Proeminência entre as convicções de Montesquieu, a de que Deus nunca se afasta em definitivo de suas criaturas, ainda quando estas o esqueçam. E aí? E aí, ganha ou ganham proeminência? Concordando com que palavrinha? Convicção. Convicção? Que A? Da segunda linha? Está representando o convicção? Na verdade, tá aí. A convicção, ó, tá subentendida. É uma palavrinha que tá escondida aí. Eu não preciso escrever de novo. A frase completa seria: ganha ou ganham, não sei, proeminência entre as convicções de Montesquieu, a de que, ó, então a convicção que ganha, né, a tal proeminência, tá aí, ó, esse A. Aí tem aqui dentro, convicção de que, lá. A palavra convicção, estando no singular, o verbo ganhar está lá na casa do cacete, lá no início. Você fala o quê? Ganha. A convicção de que ganha
proeminência. Essa é a ideia. Então, por favor, isso aí é difícil pra caramba. Hã? Ó, ganhar... Eu vou escrever... Achou? Na segunda linha. Isso aí. Após a vírgula tem um A. É isso? Aí você vai escrever assim, ó. Com outra cor, se possível. Convicção. A frase vai ficar, né, coesa, bonitinha. Eu vou botar assim, ó. Convicção. Que isso? Tá aí escrito, ó. Depois do A tá... Não, não tá não, mas tá. Tá aí. Eu não preciso escrever. Beleza? Ó, o aluno que comprou o carro atravessou a rua. O que não comprou, não atravessou. Quem é esse cara? O aluno. Não preciso escrever. Beleza? A ideia seria essa. Então, ganha. A ordem direta seria a convicção de que Deus nunca se afasta, em definitivo, de suas criaturas, ganha proeminência. Tá legal? A convicção. Letra B tem crase de cara. Então ele fala assim: as leis imutáveis do mundo físico não se atém, verbo ter, à legislação dos homens, caracterizada muitas vezes... Como é que seria a ordem direta disso? Porque esse as com crase no início não pode ser o sujeito. Então, quem se atém a alguma coisa. Então, na verdade, isso já é um complemento do ater-se. Legal. Tá, mas o que se atém às leis imutáveis do mundo físico? Então, beleza. Então, a legislação dos homens, isso é o sujeito. No singular ou no plural? Singular. Então, o verbo fica no singular. Ok? Tranquilo? Agora, cuidado. Como é que se escreve esse atém? E aí? Quê? Ah. Cuidado, hein? Porque o cara, não, é o tem, não é o ter. É o a ter. Cuidado com isso aí. Tá legal? Ó, que cito não terminado em em. Ih, Pedro, já isso aí, meu filho, já foi. Então, ó. Oi. Circunflexo. Perfeito. Aí seria um diferencial de número aí, fazendo a diferença em singular e em plural. Vamos lá. C. Dado que não, ó, compete ou competem, não sei, aos homens governar o mundo natural. Como é que seria a ordem direta disso aí? Vai. Governar o mundo natural compete a quem? Aos homens. Pergunto, qual é o sujeito da frase? Governar o mundo natural. Esse sujeito aí, sublinhe, por favor. É um sujeito que tem verbo, chamado de sujeito oracional. Toda vez que virmos um sujeito oracional, sujeito que tem verbo, o verbo da outra oração vai ficar no singular. Sempre. Ok? Sempre. Difícil achar o sujeito. Outra. Montesquieu lembra que... deve ou devem caber aos filósofos alertar os homens. O que deve caber aos filósofos? Então, alertar os homens deve caber aos filósofos. Alertar os homens é um sujeito com verbo ou sem verbo? Com verbo. Então, sujeito que? Oracional. Se é um sujeito oracional, o verbo fica no singular. Então, não é plural, ele quer plural. E a letra E, atua ou atuam, não sei, claramente, nesse contexto, onde tão bem se representa o pensamento de Montesquieu, os conceitos fundamentais de mundo físico e de mundo inteligente. O que atua claramente nesse contexto? Então vamos colocar numa ordem direta? Vai. Os conceitos fundamentais de mundo físico e mundo inteligente atuam, porque os conceitos aí é uma palavra no plural, né, como núcleo conceitos, você tem de concordar. Então o verbo tem que ficar no plural na letra E. Foi? Tranquilo? Legal? Beleza. Vamos voltar lá para a provinha? Maneiro, né? Questão de voz passiva, na moral, me revoltou. Fiquei muito puto. Você não tá entendendo. Porra. Vamos lá. Qual é a página, gente? Todo mundo tá aí? Página 7. Não. Página 6. Legal, página 6. Vamos lá. Texto, né? Vamos lá.
sobre a publicação de livros. Cara, texto maneiro. Vamos lá. Muito se tem discutido recentemente sobre direitos e restrições na publicação de livros. Veja-se o que diz o filósofo Voltaire em 1777. O que dizia o cara, né? É muito interessante. É um cara de peso. Argumento, né? Um cara de peso. Não vos parece, senhores, que em se tratando de livros só se deve recorrer aos tribunais e soberanos do Estado quando o Estado estiver sendo comprometido nesses livros? Quem quiser falar com todos os seus compatriotas só poderá fazê-lo por meio de livros, que os imprima, então, mas que responda por sua obra. Se ela for ruim, não é ruim não, é ruim, será desprezada. Se for provocadora, terá sua réplica. Se for criminosa, o autor será punido. Se for boa, será aproveitada mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. A posição de Voltaire está corretamente resumida na seguinte frase. Que coisa, né? Imagina, quando você fala em resumo, é uma coisa muito esquisita. Você fala assim, eu só consigo estudar resumindo. Já teve aquela sensação de que seu resumo fica maior do que o livro? Né? É bizarro isso. Então imagine você lendo um texto e resumindo em uma frase. O seu poder de resumo tem que ser, porra, top, né? Você tem que ser o cara. Tipo, caraca, meu irmão, você resume muito. Vamos ver. Tentar pegar o filé mignon da coisa. O que Voltaire aí quis falar com isso? Ele fala que a publicação de livros é uma questão de Estado e somente na instância do Estado deve ser administrada? Não. Claro que não. Ele fala o seguinte, que o Estado tem que se meter quando estiver o quê? Comprometido. Ele fala o tempo inteiro isso. Ó, fala assim, ó. Inclusive na pergunta que ele faz. Não vos parece, senhores, que se tratando de livros só se deve recorrer aos tribunais soberanos do Estado quando estiver sendo comprometido? É assim, ó. Ele fala isso e depois ele vem defendendo que vai cada um pagar, né, pelo que fizer, ou então levar aí o ônus, o bônus, não importa. Mas conforme a publicação, cada um assume uma responsabilidade, né? Então, letra A está fora, na verdade, não é uma questão de Estado. Pode ser, desde que o Estado, né, esteja comprometido. B. Os autores de livros soberanos, para emitir suas opiniões, devem permanecer à margem das sanções dos tribunais. Ô, gente, quando o cara fala que é à margem, é marginal, ele fica fora das sanções? Não, para Voltaire não. Voltaire fala que ele tem que ser o quê? Punido. Ele fala em punição. Ele não fala que tem que ficar à margem, não. Claro que não. Vai ser punido, velho. Normal. Se fizer besteira, vai ser punido. E se for boa, vai ser um dia aproveitado. Ok. Na letra C, a única consequência... Viu aquele negócio de única, só, somente? Pô, geralmente dá errado. A única consequência admissível da publicação de um livro é a reação do público leitor a quem cabe o juízo definitivo. O texto prevê outras consequências. Outras consequências. Não só essa. Fala assim, a única consequência admissível da publicação de um livro é a reação do público leitor. Não. Ele fala de outras consequências. Ele fala assim, ó, quem quiser falar, o compatriota poderá fazer por meio de livros, ó, que os imprime então, mas que responda por sua obra. Ele vem enxascando. Se ela for ruim, será desprezada. A consequência. São diversas consequências. Porra, se ela for, provocadora, terá a sua réplica. E vai embora. Outras consequências. A única consequência? Não. Uma relação de causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Se for isso, vai acontecer isso. Se for isso, vai acontecer isso. Porrada. Na letra D, afora alguma razão de Estado, ou seja, a não ser uma razão de Estado, não se deve incriminar o autor pela divulgação de suas ideias. E aí? Ele fala que o cara é livre, mas se for uma questão de Estado, o Estado tem que fazer o quê? Isso aí. Beleza? Tem que julgar, tem que botar a mão na massa. Tem jeito não. Mas só quando for comprometido. Aí o Voltaire fala, porra, com certeza, não pode fazer isso. E aí, tá certo a letra D. Vamos ver a letra E. O Estado só deve ser invocado para julgar um livro quando isso constituir
manifesta exigência do público. Não. Quando a obra o comprometer. Eu já falo isso de novo nas outras opções. Então, gabarito letra D de dado. Beleza? Foi ou não? Pegou? Ó, afora alguma razão de Estado, não se deve incriminar um autor pela divulgação de suas obras. Só quando o Estado estiver o quê? Comprometido. Aí você tem que botar o cara no pau. Mas em relação a isso, não. Quando não tiver, não. A regra é essa. Ele vai pagar lá pelos prejuízos ou, como eu falei, ônus e bônus, né? Agora, na letra A, você pode riscar, é uma questão de Estado somente, na instância de Estado? Não. Na questão B, eu riscaria a margem das sanções dos tribunais? Não. Na letra C, a única consequência? Não. Pode riscar a única consequência. Na letra D, eu riscaria quando isso constituir manifesta exigência do público? Não. Quando for comprometido o Estado, tá? Então, eu riscaria isso. Como se fosse anulando aí as opções. Então, letra D de dado, gabarito. Foi? Qual a discussão aí? Foi? Resolveu? Beleza. Vamos lá. Caramba! Alguém fez essa questão? A questão 14? E aí? De verdade. Mas você marcou o quê? Letra D? Por quê? Tava meio de saco cheio, né? E aí? O que tá errado pra você na letra C? Que ele fala assim, por falha estrutural de redação, impõe-se reescrever, ou seja, tem que reescrever para ficar correto, ok. Então ele quer, na verdade, a errada. Não, tá errada não. DC publicar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não. Uma biografia, de se publicar não tem problema nenhum. De se fazer, o direito de se comer, de se fazer, de se participar, não tem problema nenhum. É expletivo, ele pode ser retirado, mas não tem problema estrutural nenhum. É como se fosse isso aqui, ó. Ela se ri à toa. Nada a ver, né? Tipo, caraca, nada a ver, ela se ri. Ela ri à toa. Esse C é tipo um realce mesmo. Pode ser retirado, pode ser colocado, tá? É difícil o expletivo C. Qual? Tem problema nenhum, não. Não, porque é uma locução verbal envolvendo infinitivo. É infinitivo. Sendo infinitivo, pode. O que não poderia se fosse particípio. Tá? Não é isso, não. Na verdade, não há erro, mano. Não, professor, mas tem que ter um erro. É verbo, correlação verbal. Fica um pouco incoerente, olha só. Na letra E, mesmo que haja grande evolução no que diz respeito aos costumes, vê-se que no século XVIII era permanente a preocupação com os direitos civis. Vamos ler de forma invertida. Vê-se. Isso é o quê? Presente, passado ou futuro? Presente. Vê-se que no século XVIII era permanente a preocupação com os direitos civis. Lá no passado. Eu estou falando do vê-se no presente, no passado imperfeito. Ok. Vê-se que era permanente, lá no passado era permanente, a preocupação com os direitos civis. Mesmo que não haja, mesmo que, pode ser que houvesse grande, ou mesmo que, pode até usar um tempo composto, mesmo que tenha havido alguma coisa do tipo. Mas o haja? Claro que não. Não tem lógica, olha só. Vê-se que no século XVIII era permanente a preocupação com os direitos civis, mesmo que haja? Não, mesmo que tenha havido. Eu acho que é a melhor forma aí de tempo composto. Você usando aí o presente do subjuntivo, no verbo ter mais o verbo haver, isso é um tempo composto. Usando o presente do subjuntivo, ficaria tenha havido, isso equivale a pretérito perfeito, a pretérito passado, né? Então é um tempo composto, mas eu não colocaria o haja. O haja não, o haja é presente do subjuntivo.
Qual é a lógica do presente subjuntivo nessa? Nenhuma. Só que, pô, fala aí, na prova. O cara manda assim, erro estrutural. De cara tu procura o quê? Crase, concordância, cara, qualquer coisa. Menos isso, vírgula. Inventa, colocação pronominal, como ele inventou. Falou, pô, não tem erro, vou falar, tá errado aqui. Bizarro, não tem erro. Não tem erro gramatical, meu amigo. Só, não tem erro, não tem erro. Questão, na minha visão, dificílima. Letra A, muitos ensinamentos dos antigos escrituras e filósofos mantêm, isso aí, plural, bonitinho, perfeito. Nada errado. Nada errado, é muito difícil, muito difícil. Então essa prova foi bem caprichada, eu achei. Legal? Bem caprichada. Então, questão número 14, letra E. Tá legal? Não há erro nas demais. Vamos lá, pode falar. Hã? Ó, liberdade de pensamento constituiu uma preocupação central para os intelectuais, destacando se eles jogam gerúndio, entre eles aí. Não tem. Tá puxado, cara. Porque assim, a FCC, ela gosta muito de futuro do pretérito, presente subjuntivo, futuro do presente e pretérito imperfeito. Raramente pretérito perfeito com mais que perfeito, rígido assim. Claro que o ideal é você falar, porra, eu comprei um carro e eu vender uma moto, cara. Cara, ninguém fala assim, mas na prova tem que ser a norma culta, né? Não tem jeito. O melhor seria dos mundos, é uma coisa assim. Só que você vai percebendo que a característica da banca não é uma coisa muito precisa. Ela vai jogando. Você tem que se virar. Eu costumo dizer que você tem que marcar menos errada. Infelizmente é assim, tá legal? Pelo menos em algumas partes da disciplina. Então, 14, letra E. 15. Quanto à colocação das vírgulas, a frase inteiramente correta é, vamos lá, letra A. Num de seus textos, aqui deu o título de Do Justo e do Injusto. Vamos lá, pessoal. Não tem uma vírgula aí depois do injusto, letra A? Tem ou não tem? Tem. Então, na verdade, gente, isso aí faz parte de uma oração introduzida por um pronome relativo. Qual é o pronome relativo que apareceu aí? Que. Tem que trocar por a qual. Vamos lá. Num de seus textos aqui deu a qual, né? A qual deu. Ou seja, você tem um pronome relativo. Toda vez que aparecer um pronome relativo, apareceu uma preposição aí. Legal. Mas olha, você tem que pensar assim. Não estou envolvendo sentido. Pronome relativo. Qualquer um, tá? Que, quem, cujo, não importa. Pronome relativo. Apareceu, ele introduz uma oração. Chamada de oração. Necessariamente, tá? Isso é sempre. Subordinada adjetiva. Meu amigo, tem duas opções. Ou ela vai aparecer sem vírgulas, ou ela vai aparecer com vírgulas. Ou ela aparece isolada, ou não. Professor, mas qual é a diferença? Restritiva e explicativa. Não cabe falar disso agora, ok? Vai ter questão disso. Mas a ideia central é, caramba, duas formas. Se você começa um texto, difícil, hein? Com pronome relativo, não vai. Então a oração, ela vai estar no meio, começou o texto, veio o pronome relativo, ela veio. E vem mais uma parte de um texto. Ou ela vai estar no final, fechando o texto. Se estiver no final, qual é a última coisa depois da oração? Um ponto. Aí você não vai ter uma oração entre vírgulas. Vai ser uma vírgula e ela vai ficar isolada. Se ela vier no meio, isolada. Ou sem nada. Nada. Sem vírgula, nada. Ponto final. Ah, Pedro, qual é a diferença? Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Já a gente vai falar disso. Não agora. Então a ideia é a seguinte. Se você quiser aloprar, ou você vai tirar a vírgula depois do injusto, ou vai colocar a vírgula antes do pronome relativo. Só que tem uma preposição aqui. Então, antes da preposição. Para você isolar a oração. Ela tem que estar isolada. Aí ela não está isolada. Tem uma vírgula do nada. Ok?
Não pode deixar solta. Com uma vírgula só. Ou isola, ou não pode nada. Essa é a ideia. Questão de vírgula, não estou falando de questão semântica. Aí ele vem, num de seus textos, então, tá errada, faltou uma vírgula aí, ou você retira a segunda vírgula. Não importa. Então, vamos colocar vírgula. Vírgula. A que deu título de... Então, coloca a vírgula antes do A. Né? Diogene, Voltaire aborda... Aí ele vem assim, ó, com a propriedade de sempre. Gente, se com a propriedade de sempre é um modo, como ele vai falar aí, como ele aborda, né? Com a propriedade, se é um modo, isso aí é justamente o quê? Um adjunto adverbial. Adverbial de quê? Neste caso? De modo. Cara, não gosto de falar isso não, tá? Mas a FCC trabalha assim. Olha o tamanho dele. Cadê? Ó, segundo ele, cadê? Com a propriedade, ó, com a propriedade de sempre. Cara, na moral, você chamaria isso de adjunto adverbial pequeno ou de corpo longo? Corpo longo. O que é isso, Pedro? Razoavelmente grande. O que é isso? Mais de 3 palavras. 3 ou mais. Pedro, você gosta disso? Não. Mas funciona na sua prova. Tá legal? Ela é muito bobinha em relação a isso. Viu um adjunto adverbial? Entre vírgulas. Isolado. Na verdade, entre vírgulas é uma ova. Se ele estiver deslocado, bateu no início, bateu uma vírgula só, isolando. Se ele estiver no final, uma vírgula e um ponto. Se ele estiver no meio, entre vírgulas, isolado, né? Entenda entre vírgulas como isolado. Essa é a ideia. Então, ó, faltou uma vírgula antes do com a propriedade sempre, tá? Então, faltou vírgula, né? A questão da natureza. Então, Voltaire aborda a questão da natureza mesma, do sentimento da justiça aqui. Segundo ele, adjunto adverbial, na verdade, é bizarro, mas é um adjunto adverbial de conformidade. Pô, com o segundo, pô, era mais fácil ter usado o quê? Conforme, para você enxergar. Mas isso a segunda é igual a conforme, tá? É aquela ideia das conjunções e tal, é importante que você tenha também. Foi-nos concedido, então esse segundo ele, certinho, entre vírgulas, foi-nos concedido por Deus, que também nos deu um cérebro para contrabalançar os impulsos do coração. E aí, tem ou não tem vírgula? Em regra, na nossa cabeça não tem não, né? Ou tem, tanto faz, eu posso escolher. Ainda não falou de semântica, pô, dane-se. Posso escolher. Então tá, ou vai aparecer com vírgula ou sem vírgula, Pedro. O que importa é que aí é um pronome relativo e introduz uma oração adjetiva. Tem dessas duas opções. Então a letra A está muito errada. Na letra B, nessa mesma linha, num de seus textos, vírgula. Num de seus textos é o quê? Um adjunto, adverbial, de lugar, né? Pode ser isso, ou de situação. Aqui deu o título de justo, do justo e do injusto. Voltaire aborda, com a propriedade sempre, a questão da natureza mesma do sentimento de justiça, que, segundo ele, foi-nos concedido por Deus. Ó, que foi-nos concedido por Deus. Aí a intercalada aí, adjetiva. Esse que, pronome relativo. Aí vem, mais um pouquinho. Deus, vírgula, que também nos deu um cérebro para contrabalançar os impulsos do coração. Ele optou por colocar a vírgula. Pedro, na nossa cabeça pode. Poderia tirar também, na nossa cabeça por enquanto. Tá legal. Então a letra B de bola tá boa. Vamos à letra C. Num de seus textos, vírgula. A que deu o título do justo e do injusto, ok. Faltou o que aí no final? Vírgula. Faltou a vírgula antes do Voltaire, depois do injusto. Na letra C. Voltaire aborda com a propriedade de sempre. Faltou o quê? A vírgula depois da palavrinha sempre. Aí não isolou. A questão da natureza mesma, né? Do sentimento da justiça que
que segundo ele foi-nos... Esse segundo ele, o melhor seria colocar o quê? Entre vírgulas. Ah, Pedro, mas eu não coloquei não. Tá bom, não tem problema não. Segundo ele foi-nos concedido por Deus que também nos deu, poderia colocar isso também, não há erro, nos deu um cérebro para contrabalançar os impulsos do coração. Então aquelas vírgulas iniciais já anulam. Na letra D, ó, choveram erros, ó. Num de seus textos faltou o quê? Vírgula. Ah, que deu título do justo e do injusto, vírgula. Voltaire aborda, faltou o quê? Vírgula. Com a propriedade de sempre, vírgula. A questão da natureza mesma do sentimento de justiça, que, segundo ele, entre vírgulas, foi-nos concedido por Deus, que também nos deu um cérebro para contrabalançar, vírgula, os impulsos do coração. Isso é uma regrinha básica, tá? Olha só, não podemos separar o verbo do seu complemento. Impossível. O que é complemento? Objeto direto ou objeto o quê? Indireto. Então, esta vírgula aqui, jamais. Jamais. Ah, posso? Não, não pode. E se fosse sujeito e verbo, pode? Não, não pode. Essa questão da FCC não é essa. Então, letra D, fora. Na verdade, você pode isolar o também, como se fosse palavras de caráter explicativo, continuativo, retificativo. Pensar aqui, ó, aliás, isto é, também, enfim, então, isto é o melhor, ou seja, pensando bem, por assim dizer. Esse tipo de expressão pode aparecer entre vírgulas. Então ele colocou aí um novo sentido para isso. Um novo sentido, tá? Beleza? Tranquilo? Ele pode sim, não necessariamente. É como se você pegasse uma mesma palavra e começasse a brincar com ela, tá? Isso aí acontece mesmo. Não é um erro, não. Claro que pelo contexto, né, o melhor seria que não colocasse, não pusesse aí entre vírgulas. Então, ó, letra E. Num de seus textos, a que me deu o título do justo e do injusto, Voltaire aborda com a propriedade de sempre a questão da natureza mesma. Aí, vírgula, do sentimento da justiça? Não. Mesma do sentimento, da natureza do sentimento. Natureza, eu não posso isolar um nome do seu adjunto. Pode ser um adjunto adnominal ou o nome do complemento. Pode ser um complemento nominal. Pedro, eu não sei a diferença entre adjunto e complemento. Então pense assim, viu uma palavrinha que não seja verbo e alguma coisa completando a sua ideia? Não separe. Ah, mas é adjunto adnominal ou complemento nominal? Não cai na sua prova. Não cai assim. Ah, o que cai na minha prova? Adjuntos adverbiais. Não fique neurótico também aprender tudo, não. Legal? Não fique. Senão pode dar merda. Então, ó. Justiça, lá, né? Do sentimento da justiça. Aí ele botou vírgula, que segundo ele... E aí? Na letra E. De novo, num de seus textos, a que deu o título de do justo e do injusto, Voltaire aborda, com a propriedade de sempre, legal, a questão da natureza do sentimento da justiça. Não posso ter essa vírgula antes desse do. Não posso. E aí? Vírgula, que, legal. Segundo ele, eu colocaria entre vírgula, obrigatório. Em regra, sim. Um destaque aí de um adjunto adverbial deslocado. Em regra. Né, para a FCC. Foi-nos concedido por Deus que, vírgula, também nos deu um... Não. Por Deus, vírgula, depois de Deus, antes do que, e vai embora. Continua. Tá legal? E vai embora. A vírgula não é depois do que, é antes do que. Antes do pronome relativo. Tá? Então, número 15, letra B de bola. Mais um pouquinho. Vamos lá. Aí tem uma prova, tem um texto, né? Enorme. Vamos tentar fazer uma questão que não seja de texto. Beleza. Legal. Bote na questão, página 10. Página 10. Questão 5. Vamos lá. Questão 5. Aquela ideia bacana que eu falei, né? Página 10, questão 5. Ó. Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Cara, quando ele fala clara e correta, normalmente vem um erro gritante de gramática,
ou então uma coisa muito esquisita de ser lida e entendida. Então eu tenho que pensar nisso. Vamos lá, vamos de baixo para cima, para crescer na vida. Não seria bom para o escritor, aí ele bota assim, ó, vírgula, que viesse a ter como autor de seu prefácio um colega mais talentoso. Olha só que loucura. O que é esse que aí, gente? Conjunção integrante. Então, na verdade, quando você trabalha com isso aqui, ó, eu estou fazendo exatamente isso aqui de forma reduzida. Eu falo assim, eu quero que você passe. Aí você fez o quê? Eu quero isso. Quando eu troco uma estrutura oracional por isso, significa que este carinha aqui não é pronome relativo. É uma conjunção integrante. Ah, é uma oração. Tá, mas antes de ser oração, vamos pensar aqui. Verbo, quem quer, quer alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Este cara todo aqui é objeto o quê, gente? Posso colocar vírgula? Claro que não. Porque eu não posso separar o verbo do seu complemento. Tem que dar logo uma rasteira nele. Então esse que aí, sendo conjunção integrante, não importa, ele está introduzindo uma oração objetiva. Objetiva direta, objetiva indireta, pouco me interessa. Então aí, quando eu tenho, não seria bom para o escritor, o que não seria bom para o escritor? Que viesse a ter, ou seja, isso aí não é nem objeto, né? Isso é uma subjetiva, é sujeito. Que viesse a ter, como autor de seu prefácio, um colega mais talentoso, tanto que isso poderia acarretar nas biografias uma... Ou seja, o que eu fiz aí? Melhor, caiu aquele primeiro conceito, o mais bobinho. Neste caso é objeto direto. Mas se eu faço assim, ó, vou colocar aqui pequenininho, ó, se eu faço assim, olha, é importante, olha que legal, é importante que você passe. Vamos lá. É importante, vai. Isso. Esse que é o que, gente? Conjunção integrante. Espera aí. Se é conjunção integrante, mas qual é a função sintática? Essa aqui foi objeto direto. Tá. E essa aqui é o quê? Sujeito. Mesma ideia. Posso colocar vírgula? Não. Então, na verdade, vamos pensar na ordem direta nisso aí. Não seria bom para o escritor, o que não seria bom para ele? Que viesse a ter como autor de seu prefácio um colega mais talentoso. Ou seja, isso não seria bom para o escritor. Ou seja, essa vírgula aí pode separar? Não, é sujeito, pô, não pode estar. Tá? Erradíssima. Letra D. O autor acredita de... Que isso, gente? O autor acredita de que a maioria... Quem pediu esse D? Ninguém. Pô, do nada um D. Quem acredita de alguma coisa. Porra, fora. Caramba. Aí continuando, que a maioria dos prefácios pode mesmo carecer de valor, ainda que em muitos casos, ao contrário, se estabelece uma utilidade insuspeita que chega a valorizá-lo mais que a obra. Ué, tem crase antes da obra. Quem pediu a? Ninguém pediu preposição. Se fosse assim, o livro, você falaria mais que ao livro? Falaria o quê? Mais que o livro. Isso é só artigo. Não tem preposição. Tem crase não. Tá errada. Vamos lá. Letra C tem um verbo haver aí, não é isso? É, horrível, né? Erro de digitação sem um H foi foda. Vamos lá. Há discordâncias quanto ao valor ou não dos prefácios, uma vez que alguns concordam com seu intento esclarecedor, ao passo que outros o negam, em razão de argumentos não valorativos. De verdade, você entendeu o que está escrito aí? Porque eu quero que você me explique. Porque, cara, na moral, eu não entendi nada. Não entendi o que ele quis dizer. Qual é aquele cantor que fica sim ou não? Quem é que faz isso? Caetano, né? Ou sim ou não. Tá violento, ou sim ou não. Não dá pra entender o que ele quer. Mas aí, mostra circunlóquio, ó. Há discordâncias quanto ao valor ou não
dos prefácios, uma vez que alguns concordam com o seu intento esclarecedor, ao passo que outros o negam em razão de argumentos não valorativos. Não faz sentido o que ele fala. Mas está exatamente assim? É incoerente. Ah, sim, o texto, mas tem um contexto para isso. Mas solto e perdido não faz sentido. Em qual linha? Eu não consegui entender quando eu li. Tem certeza? Acho que não tem não, hein? Tem não. Pô, bizarro ter isso no texto, hein? Assim? Tem não. Não, tem não. Sei lá, depois dá uma olhadinha. Vamos lá. 5 ainda, hein? B. Embora... Ah, para, né? Hajam apresentações? Pô. Verbo haver no sentido de... existir. Então é hajam ou haja? Haja. Tá errado. Apresentações bem realizadas de livros. É indiscutível que boa parte, prime. Boa parte, tem que concordar com boa parte. Boa parte prime. Prime pela inutilidade, blá, 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 blá. Fora. Ah, não, ainda tem aqui. Inconveniência ou mesmo assuma o caráter de um estraga-prazeres. E a letra A, ao contrário dos que consideram os prefácios tão inúteis quanto inconvenientes, o autor julga que muitas dessas apresentações são mais atraentes e substanciosas do que o texto principal. Letra A, gabarito. Achou? Não tem não, acho que você deu uma viajada mesmo. É mesmo, sério. Depois tu me fala dessa folha aí que tu usou. Ó. Porra. Qual é? Porra. Então... Pessoal, vamos fazer, tá? Faça a terceira prova. A gente vai ajustando. Nas outras provas, a gente vai ter voz passiva, já não vou falar. Já vai ter aquele negócio de pronome, já não vou falar. Já vai ter correlação, já não vou falar. A gente vai crescendo, tá? Legal? Só uma coisa. As pessoas estão escrevendo redação, estão me enviando. Uma dica rápida de redação. Rápida. Rápida mesmo. Muito rápida. Você tem uma folha de redação. Tá legal? Na sua prova, não sei se você vai ser obrigado a colocar um título. Infelizmente, você só vai saber disso no dia da prova. Não veio nada escrito. Você tem a escolha de colocar ou não. Eu sugiro colocar. Vai colocar? Vou. Então segura. Tem que ser centralizado. Não use verbo no seu título. Não é uma oração. Seu título não tem ponto. Ele é solto mesmo. E outra coisa, muito importante. Não pule a porra da linha. Para você escrever, não pule linha. Pulou, trolha. Vai perder pelo menos um ponto. Pelo menos. Tem examinador que tira 5. Caraca, 5. E mais um detalhe. Para de roubar, tá? Tem que escrever no mínimo 20, no máximo quantas? 30. Aí você começa a escrever. Ó. Aí você para aqui. Pedro, escrevi 3 linhas. Não. A linha só começa a contar quando você passa do meio. 3 dicas. Se botar título, tem que estar o quê? Centralizado, obrigatoriamente. Pode ter verbo? Não. Ah, Pedro, mas eu não sei, então não bota. Pode ter ponto? Não. Posso pular a linha para começar o texto? Não. E a linha só é linha mesmo quando passa de quê? Da metade. 4 dicas. Porra, sem fazer conta não. Valeu. Puta que pariu. Valeu, gente.